Olá turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de ciências e hoje vamos falar sobre um dos recursos naturais mais importantes para o nosso planeta, que é a água. Estou utilizando a cartilha do consumidor consciente que existe no portal para falar sobre a situação da água no nosso planeta e como nós, como consumidores, podemos usá-la de modo racional, evitando o desperdício. E a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: será que a água vai acabar? Então vamos ver a situação da água no nosso planeta. Então, pessoal, o planeta Terra, apesar de ter esse nome, ele tem mais água do que terra firme. Então vejam aqui que o planeta tem 70% de água e 30% apenas de terra firme. E destes 70% de água, 97,5%, olha, vejam quanto, 97,5% desta água é de água salgada, que não serve para o consumo humano. E o restante da água, uma boa parte está aqui, olha gente, 2,15% da água doce restante está na forma de geleiras e icebergs, ou seja, água congelada que também não serve para o nosso consumo. E praticamente menos de 1% da água doce do mundo é a água que está em lagos, rios e aquíferos. E devemos lembrar que uma parte dessa água, mesmo sendo doce, não é potável. Então vejam que resta pouca água para o nosso consumo. Então, respondendo à pergunta que eu fiz no início, a água vai acabar? Não. A água no planeta, ela é constante desde a formação da Terra, porque a água se renova através do ciclo hidrológico, o ciclo da água. Porém, a distribuição dessa água é que é irregular, então pode faltar água em alguns locais, enquanto em outros sobra água. Então vemos que menos de 1% da água doce líquida está mal distribuída. Então, qual a distribuição da água no mundo? Temos aqui as maiores reservas de água, 60% da água do mundo está concentrada em países como Brasil, Rússia, China, Canadá, Indonésia, Estados Unidos, Índia, Colômbia e Zaire. E existe então muita gente no mundo sem água. Veja aqui essa tabela, por exemplo, América do Norte praticamente não existem dados significativos de pessoas sem água potável. Na Oceania, 3 milhões de pessoas. Na Europa, 26 milhões de pessoas. Na América do Sul e Central, onde está o nosso país, 78 milhões de pessoas. Agora vejam a África, com 300 milhões de pessoas sem água. E parte da Ásia e ilhas do Pacífico, 693 milhões de pessoas sem água potável para o seu consumo. E quais os setores que mais usam água? As residências, as casas, 8% do consumo, as indústrias, com 22%, e a agricultura, vejam, 70%. E a agricultura é importante porque produz os alimentos que nós consumimos. Então, além do consumo exagerado, irregular de água, nós precisamos de muita água para plantar e colher os nossos alimentos. O Brasil, como está o Brasil em relação à água? Veja, nosso país é realmente privilegiado. Nós temos 13,7% das reservas mundiais de água doce do mundo. E onde essa água está mais concentrada? Na região norte, com 68%, e onde ela está menos concentrada, na região nordeste. Agora eu queria que vocês observassem, pessoal, a população da região norte, 7% da população brasileira, e a região nordeste, 29% da população brasileira. Ou seja, onde mais precisa de água é aonde justamente mais ela falta. E por que na região norte tem tanta água? Porque lá está a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, com 73% de todas as reservas hídricas do mundo. Então, pessoal, a água, apesar de ser renovável, ela vai pelo ciclo da água, evapora, condensa, chove, ela retorna ao ambiente, ela não é
o quê? Inesgotável. Ela pode acabar se a gente não o quê? Economizar. Essa é a palavra de ordem. Então vamos fazer um pequeno teste para ver como podemos economizar água em nossa casa. Então, pessoal, nós devemos ser consumidores conscientes, ou seja, conscientes dos nossos atos e sabendo que o nosso consumo, seja de água, seja de energia, isso vai ajudar a nossa geração e as gerações futuras. Então veja alguns exemplos. Quando você está escovando o dente, coisas fáceis para você fazer dentro de casa. É melhor escovar o dente com a torneira aberta, veja aqui, ou usar um copinho de água para enxaguar a boca. Claro, usando o copinho de água, você economiza muita água. Então a gente pode economizar 11 litros de água por escovação só fazendo isso. Tomando banho. Então a primeira coisa, né, é tomar banhos rápidos, no máximo 5 minutos. E, de preferência, não ficar com o chuveiro aqui, ó, ligado o tempo inteiro. É legal se ensaboar, né, se molhar, se ensaboar, desligar o chuveiro e só na hora que for se enxaguar que religar. Com isso, a gente pode economizar muitos litros de água também. Lavar calçada. Olha, pessoal, lavar calçada hoje em dia é uma coisa totalmente antiecológica e incorreta. Gasta muita água, 279 litros em 15 minutos de mangueira ligada. Então, gente, vamos usar uma vassoura, um balde com água, para a gente poder economizar até 277 litros de água com esta simples atitude. Lavar carro, outra coisa também que hoje em dia não é legal. A gente gasta muita água. Meia hora lavando o carro, pessoal, são 560 litros de água que vão para o ralo. E água boa, água que você pode beber, inclusive. Então, utilize um baldinho para lavar o seu carro, que você vai estar economizando aí 520 litros de água. Regar o jardim. Ao invés de deixar a mangueira o tempo todo ligada, use mangueiras com um esguicho tipo revólver, aquele que regula a água para ela não ficar sendo desperdiçada. Então vejam que são pequenas dicas que podem nos ajudar e muito. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida a gente tira pelo chat ou por e-mail e a gente se vê lá.